Na lista das menores taxas de homicídios, todas as 20 primeiras colocadas, ou seja, as mais seguras, ficam em São Paulo, Minas Gerais ou Santa Catarina. Várias cidades da região, que têm Campinas como maior metrópole, fazem parte deste ranking. Sertãozinho, em São Paulo. 8,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 21 quilômetros de Ribeirão Preto e 335 quilômetros de São Paulo, a 601 metros de altitude. Tem cerca de 130 mil habitantes. Catanduva, São Paulo, 8,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 60 quilômetros de São José do Rio Preto e 384 quilômetros de São Paulo, a 503 metros de altitude. Tem cerca de 123 mil habitantes. Itatiba, São Paulo, 8,3 mortes a cada 100 mil habitantes, fica a 32 quilômetros de Campinas e 85 quilômetros de São Paulo, a 750 metros de altitude. Tem cerca de 120 mil habitantes. Em 17º lugar, Mogi das Cruzes, também no estado de São Paulo, com 8,3 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 61 quilômetros de São Paulo, a 780 metros de altitude. Tem cerca de 456 mil habitantes. No posto 16, temos Varginha, no estado de Minas Gerais. 8,3 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 320 quilômetros de Belo Horizonte, a 980 metros de altitude. Ela tem cerca de 130 mil habitantes. Tubarão, no estado de Santa Catarina, 8,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 133 quilômetros de Florianópolis. Tubarão tem cerca de 105 mil habitantes.
posto 14, temos São Caetano, no estado de São Paulo. 7,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 12 quilômetros de São Paulo. Tem cerca de 162 mil habitantes. Em 13º lugar está Araraquara, no estado de São Paulo. 7,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 270 quilômetros de São Paulo, com 664 metros de altitude. Tem cerca de 239 mil habitantes. Posto 12, temos Araxá, em Minas Gerais, 7,9 mortes a cada 100 mil habitantes, e fica a 367 quilômetros de Belo Horizonte, com 973 metros de altitude. Ela tem cerca de 109 mil habitantes. Em 11º lugar está Santos, no litoral de São Paulo, com 7,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Ela fica na Baixada Santista, no litoral paulista, a 77 quilômetros de São Paulo. Ela tem cerca de 434 mil habitantes. E aí está Bragança Paulista, também no estado de São Paulo, com 7,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 88 quilômetros de São Paulo, com 852 metros de altitude. Bragança Paulista tem cerca de 173 mil habitantes.
está Americana, no estado de São Paulo, com 7,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 37 quilômetros de Campinas e 126 quilômetros de São Paulo, com uma altitude de 545 metros. Ela tem cerca de 242 mil habitantes. Em oitavo lugar está a cidade paulista de Limeira, com uma taxa de mortalidade de 7,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Ela fica a 56 quilômetros de Campinas e 143 quilômetros de São Paulo. Sua altitude é de 588 metros. A sua população é de cerca de 310 mil habitantes. Em sétimo lugar está a cidade de Passos, em Minas Gerais, com uma taxa de 7,2 mortes a cada 100 mil habitantes. Ela fica a 352 quilômetros de Belo Horizonte, com uma altitude de 745 metros. Ela tem cerca de 115 mil habitantes. Em sexto lugar, temos a cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Ela tem 6,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 61 quilômetros de São Paulo e com uma altitude de 762 metros. Tem cerca de 419 mil habitantes. Em quinto lugar está
para Brusque, em Santa Catarina, com uma taxa de 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes, fica a 40 quilômetros de Blumenau e 100 quilômetros de Florianópolis. Tem cerca de 135 mil habitantes. E nesse ranking, o quarto lugar é para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Com uma taxa de 5,5 mortes a cada 100 mil habitantes, ela fica a 182 quilômetros de Florianópolis. Tem cerca de 185 mil habitantes. Valinhos, em São Paulo, ocupa o posto número 3. A taxa é de 4,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Ela fica somente a 11 quilômetros de Campinas e 82 quilômetros de São Paulo. Sua altitude é de 660 metros. Tem cerca de 130 mil habitantes. E em segundo lugar, temos mais uma cidade próxima a Campinas, Indaiatuba, em São Paulo, com 3,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Ela fica a 29 quilômetros de Campinas e 100 quilômetros de São Paulo. Sua altitude é de 715 metros e tem uma população
de 260 mil habitantes. Em primeiríssimo lugar, a cidade paulista de Jaú, com uma taxa de 2,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Fica a 55 quilômetros de Bauru e 296 quilômetros de São Paulo, com uma altitude de 541 metros. Tem cerca de 152 mil habitantes.